Oi pessoal, meu nome é Marina Góes, eu sou nutricionista e eu trabalho com comportamento alimentar. A ideia desse canal é trazer conteúdos para você melhorar a sua relação com a comida. E hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas fases do processo de mudança que acontecem na nossa mente. Então hoje a gente vai trazer de conteúdo as fases da mudança do modelo transteórico, que vem da psicologia. Então, esse modelo transteórico, ele traz pra gente que não é simplesmente a informação que eu preciso para eu conseguir efetivamente fazer um movimento de mudança. Então, vamos imaginar aqui, por que é tão difícil quando a gente sabe das coisas, a gente tem a informação do que aquilo faz bem, mas a gente não consegue entrar em ação simplesmente por saber a informação? Ou, se quando eu recebo uma lista de alimentos ou um cardápio, por que é tão difícil de eu conseguir seguir aquilo se aquilo já está totalmente explicado para mim e eu sei dos benefícios que aquilo pode me trazer? Então, vamos prestar atenção, pois talvez o seu processo de mudança pode estar um pouco antes do processo de ação. Então, a fase mental que você se encontra pode determinar que tipo de estratégia a gente pode utilizar, e essa estratégia não necessariamente é informação. Então vamos imaginar primeiro que existem duas formas de motivação: a motivação interna e a motivação externa. A motivação externa, normalmente, ela é conduzida baseado em informações que a gente tem de fora de nós. Por exemplo, quando a gente trabalha numa empresa, é exigido pra gente que a gente bata metas, com a proposta de receber, por ter batido essas metas, um aumento no salário. Então isso é uma motivação que vem de fora. Essa motivação ela pode me vir em forma de bônus ou em forma de punição. A motivação interna tem mais a ver com os nossos próprios desejos, o que nos faz gerar prazer ou dor. Isso pode nos motivar a entrar em ação em relação a algo. Então não é simplesmente eu determinar aonde eu quero chegar. O quanto aquilo é importante para mim estimula com que essa motivação intrínseca faça com que eu trilhe esse caminho de uma forma mais leve. Bom, primeiro ponto então desse vídeo. Se você quer emagrecer, por exemplo, você quer emagrecer porque você quer um corpo mais fino, um corpo mais bonito, com um padrão estético mais adequado dentro do que você considera bonito, e simplesmente querer emagrecer não faz com que você entre em ação efetivamente para o emagrecimento. Por quê? Porque o que você ganha com o emagrecimento é muito pouco dentro dos desejos e dos prazeres que você vai receber. Por exemplo, o que você pode ter, fazer ou ser que o emagrecimento vai te trazer, isso pode despertar sim um estímulo maior para que você consiga fazer movimentos em relação ao processo de emagrecimento. Vamos falar então das fases do modelo transteórico para você conseguir se identificar dentro da fase e para você conseguir aí sim aplicar alguma estratégia efetiva dependendo do momento que você está. Então, no modelo transteórico existe a fase da pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. No meio do ciclo, eu coloquei para vocês saberem da existência das recaídas. E as recaídas elas podem acontecer sempre que a gente está no processo de ação ou no processo de manutenção. A fase da pré-contemplação é aquela fase daquele indivíduo que ele não consegue entender nem que ele tem um problema, muito menos a intenção ele tem de fazer algo diferente do que ele está fazendo. Então é aquela pessoa que simplesmente nega que ele precisa modificar alguma coisa na sua vida. Não existe motivação para mudança, ele não se preocupa com as consequências em relação ao seu comportamento atual. Para esse indivíduo que está na fase da pré-contemplação, a principal tarefa é aumentar a percepção em relação à necessidade da mudança. Uma boa reflexão para as pessoas que podem estar nessa fase da pré-contemplação é: daqui a 10 anos, como eu vou estar se eu mantiver os hábitos que eu tenho hoje? Isso vai me deixar empolgado ou não? Já a fase da contemplação, o sujeito percebe que ele tem um problema, mas ele ainda não consegue ver possibilidades de iniciar um processo de mudança. Não está motivado para começar um processo de mudança. Nessa fase, normalmente esse indivíduo ele está ambivalente em relação ao que ele vai ganhar e o que ele vai perder quando ele efetivamente iniciar esse processo de mudança.
Uma boa ferramenta para te ajudar, se você estiver na fase da contemplação, é você eleger esse hábito que você quer mudar e você colocar esse hábito numa balança decisória. O que seria uma balança decisória? O que eu vou ganhar e o que eu vou perder caso eu continue fazendo esse hábito, e o que eu vou ganhar e o que eu vou perder caso eu modifique esse hábito. Então é um exercício que vai fazer você entender o peso das vantagens ou das desvantagens em realmente entrar no seu processo de mudança. Bom, os indivíduos que estão na fase da preparação para modificar algum hábito, eles já têm uma maior consciência e uma maior percepção sobre o quanto essa mudança é importante para eles e comportamentalmente mais prontos para efetivamente começar uma ação em relação a essa mudança. Essas ações, elas podem ou não estar acontecendo. Então, provavelmente o indivíduo que está na fase da preparação, provavelmente já entrou em ação com pequenos passos, ou ainda não, mas ele está próximo a iniciar esse processo de mudança. Bom, se você se identificou com a fase da preparação em relação a algum hábito que você deseja mudar, a gente vai disponibilizar uma ferramenta para vocês trabalharem e melhorarem esse alcance até o objetivo desejado que vocês têm. Então, o que a gente tem para trabalhar no processo de preparação são as metas. E para a gente construir metas, a gente precisa ter claro de que forma que a gente constrói uma meta. Por exemplo, eu quero beber mais água, porque isso vai ser importante para o meu processo. Então, para te ajudar a entrar em ação nesse processo de preparação, a gente vai trabalhar com metas SMART. Então, a gente vai colocar aqui para vocês um material que fala sobre como construir metas, para que você consiga ser específico em relação ao comportamento que quer mudar e para que consiga efetivamente cumprir essa meta. Lembrando que toda vez que a gente cumpre uma meta, a gente fortalece a nossa motivação interna. Então isso faz com que a gente tenha mais motivação para continuar o processo de mudança que a gente quer. Então a meta, ela precisa ser específica, ou seja, eu tenho que especificar o comportamento que eu quero melhorar. Não é simplesmente quero ser mais saudável. Eu preciso determinar que tipo de ação eu preciso ter para ser mais saudável. Por exemplo, beber mais água aqui, no caso. Ela precisa ser mensurável. Então, ela precisa ter uma medida. Então, eu quero beber mais água. Hoje eu bebo 1 litro, eu gostaria de beber 1,5 litros. Então, a minha meta vai ser beber 1,5 litros de água. Ela precisa ser alcançável. É possível hoje, no meu dia, eu beber 1,5 litros de água? Se sim, ela é alcançável. E ela precisa ser relevante também, ou seja, se eu beber mais água, isso vai ser importante para mim, para o meu processo e porque eu estou me determinando a fazer comigo e com o meu corpo. E também ela precisa ter um tempo limite para terminar. Ou seja, esse 1,5 litros eu vou beber durante quanto tempo para depois reavaliar essa meta? Isso também é bem importante. A quarta fase, então, do processo de mudança do modelo transteórico é a ação. Então, nessa fase, a pessoa ela já está num processo de ação. Ela já conseguiu derrubar algumas barreiras dos processos que ela estava passando para ela efetivamente começar algum processo de mudança. A diferença entre a ação e a manutenção é que na ação, essas mudanças iniciaram há menos de 6 meses. Então, para esse indivíduo que se encontra no processo de ação, o que a gente pode sugerir é que ele faça um monitoramento de hábitos. De que forma isso pode acontecer? Eu consegui observar, a fim de me motivar também internamente, quantas vezes no mês ou na semana eu venho feito um hábito que é muito importante para mim. Então a gente colocou ali um exemplo de um monitoramento de hábito. No hábito 1, eu posso colocar a quantidade de água, por exemplo, que eu me determinei a beber durante o dia. No hábito 2, eu posso colocar a atividade física, por exemplo. No hábito 3, eu posso colocar a meditação, por exemplo. E aí eu vou riscando os dias que eu efetivamente cumpri esse hábito e dessa forma eu vou conseguir visualizar quantos dias eu tenho feito esse hábito e para isso me motivar ou para eu estabelecer estratégias para otimizar esses meus resultados e conseguir ter uma manutenção mais efetiva. A quinta fase do modelo transteórico é a fase da manutenção. Então, nessa fase, o indivíduo ele já se encontra num processo de mudança, ele já modificou os seus hábitos e ele vem mantendo essa mudança há mais de 6 meses. Nesse momento, a gente precisa trabalhar a autoeficácia, ou seja, pontos positivos nesse indivíduo
que facilitam com que ele consiga continuar esse processo que é muito importante para ele. E nessa fase também é importante da gente avaliar situações de risco e estratégias para que essas situações de risco não se tornem erros rotineiros e possam dificultar com que a pessoa desenvolva essa motivação interna para continuar na fase da mudança. Bom, e permeando essas fases que têm a ver com o processo de ação no modelo transteórico, tanto a fase da ação quanto a fase da manutenção, o indivíduo ele está sujeito a lapsos e recaídas. Então, o lapso ele tem a ver com uma situação específica que acontece com a pessoa fora do planejado, ou seja, ela comeu algo que não estava descrito lá na dieta, ou ela comeu algo que do ponto de vista dela não é algo considerado saudável. Então isso é um lapso. Dependendo como a gente lida com esse lapso, ele pode se tornar uma recaída, ou seja, essa situação começa a aparecer de forma mais frequente no meu dia a dia, dificultando com que eu retome o meu processo efetivo de ação dentro desse caminho que para mim é considerado o caminho que vai fazer com que eu chegue no meu cenário desejado. Mas e por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com recaídas? Simplesmente pelo fato de que culturalmente a gente não é ensinado a lidar com o erro. Então, quando o erro acontece no nosso dia a dia, a gente tem duas formas de encarar esse erro. Ou eu olho para esse erro, aprendo e identifico de que forma eu posso agir diferente quando essa mesma situação aparecer. E aí esse erro vai se tornar uma mola que eu pulo e ele me impulsiona. Ou eu erro, me culpo e me arrependo. Dessa forma, o erro vai fazer com que eu tenha comportamentos de compulsão, obsessão em relação à comida, que eu tenha uma baixa autoestima, que eu me sinta frustrada e que eu tenha muita dificuldade de fazer diferente em uma próxima oportunidade em que esse erro se mostrar na forma de uma situação. Então, o erro, quando ele é encarado com esse processo de culpa e arrependimento, ele vai passar uma mensagem para nossa mente de que eu não mereço ter uma alimentação saudável. Então, inconscientemente, eu vou ter muita dificuldade de lidar com aquela situação que eu errei num próximo momento. Então, sempre que o erro aparecer, tente ter compaixão por si mesmo e olhar o que eu posso aprender com essa situação, como eu posso fazer diferente quando isso acontecer de novo. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Queria que vocês colocassem nos comentários em qual fase vocês se identificaram mais. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo e de ativar o sininho, porque em breve vão ter muitos vídeos aqui.